Eu estou apresentando, não consigo ver. Boa tarde, meus amores. A gente já chegou aqui, estávamos fazendo fofoca, estávamos confabulando aqui. E hoje o tema é muito legal, a gente já está no clima, é Educação Decolonial de Paulo Freire, mas o tema é escola pública. A gente vai estar abordando aspectos do ensino público e vai ter a participação de vocês. Já tem por aqui Gisele Cruz, já tem aqui Viviana Oliveira, e elas vão participar, porque a gente solicitou a participação dos alunos aqui. Aqui é assim, você faz ao vivo. E a gente vai começar com essa citação que eu fiz em uma das oficinas passadas. Essa é uma citação que a gente fez, eu fiz em 2021, em uma das oficinas passadas, aquilo para iniciar mesmo, né? Onde a gente vai começar falando do que é a educação pública, né? Muita gente fala que não deu certo, mas a gente concorda que deu certo. Deu certo e muito certo. Ó, a educação brasileira já deu certo. Nunca aceite o discurso de que a educação brasileira é ruim e pronto. Isso é síndrome de colonizado. Estamos em construção e nossa caminhada é longa. Ruim era a falta de acesso à educação, a exclusão social, o elitismo, a ignorância e o desconhecimento que pisam no legado construído às muitas mãos e mentes. Aqui é onde acontece o impossível, onde se faz muito com tão pouco, onde se transvia e subverte a favor do saber. Aqui é onde se cala a fome na barriga e na cabeça. Aqui é proteção, é aconchego, é descobertas todos os dias. Por mais que tenhamos que tratar nossa inclusão, para que de fato seja inclusiva, a escola ainda é e sempre será abrigo. O professor lida com o desafio constante do auxílio na construção das humanidades. E esse é o segredo. É assim que ele se torna mais humano. É assim que a gente começa a aula hoje, falando da educação brasileira, né, como um todo, mas um recorte com a escola pública, recorte que para a gente é muito importante. Eu vou pedir Malu para já jogar lá naquela linhazinha do tempo, né? A gente vem falando de Paulo Freire e a gente vem falando da obra e da publicação desse homem que inspirou tantas pessoas, mas existe um fluxo temporal que levou até esse ponto, que levou Paulo Freire a chegar no momento. É comigo, Malu? Adendo. Não, só para fazer um adendo. Pode terminar, depois você terminar, eu falo. Tá, é, que levou esse homem a chegar no momento e escrever o que ele escreveu através de uma experiência acumulada por anos e por gerações. Ele não faz a obra dele pautada na vivência única, exclusiva da sua própria temporalidade. Ele faz a fala dele construída através de um atravessamento histórico dessa nação. E a gente colocou aqui um histórico de acesso à educação brasileira. Depois eu vou fazer um panorama geral e vou ouvir vocês, porque hoje a gente está aqui para isso. Eu já vou passar para a Malu fazer a observação dela. É só bem rapidinho. Acho que eu concordo com tudo que a Raquel fala sobre a educação pública, até porque dedico esse ano, estou fazendo 25 anos de dedicação à educação. E 10 anos de Estado, né, de educação pública no Estado do Rio de Janeiro. E aí, é, eu realmente sou uma apaixonada pela educação e se não concordasse ou não conseguisse trabalhar, não visse alguma falha na formação ou no caráter de Raquel, não conseguiríamos, uma não conseguiria trabalhar com a outra, né? Isso é fato. Então, há uma admiração mútua. Mas eu acho que no final desse texto, quando você terminar de fazer o panorama histórico, a gente vai perceber que o discurso de dizer que a escola pública não deu certo, na verdade, eu acho que ao invés de ser uma síndrome do colonizado, é mais uma arma do colonizador. Mas aí você Essa está é me a minha observação. Mas aí você tá Estou me, só dando um spoiler. mas aí você tá me quebrando.
Vai lá. Aí você está acabando com a minha Por que história não? É aqui. porque a gente realmente reproduz, né? Porque a mídia traz que a escola pública não deu certo, que, né, está tudo muito ruim. As manchetes trazem sempre isso, né? Que a escola pública está ruim. Não mostram a escola pública, os bons prédios, o prédio novo e tal. Eles mostram o prédio que está quebrado, né? Enfim, tem várias situações aí que a mídia está melhorando, está evoluindo, mas ainda precisa avançar muito. E aí ajuda mesmo a gente, como sociedade, reproduzir esse discurso de que a escola pública é ruim, né? Mas os resultados não dizem isso. Ok, come on. Bom, dado esse spoiler, nós vamos recuperar aqui a lógica do pensar, é de que eu acho que o gancho de hoje e o que a gente quer deixar de registro é que deu certo. Ruim era não ter acesso. Ruim era não ter educação. Ruim era uma educação exclusiva e para alguns, sabe? Ruim era uma educação servil, sabe? Que está ali para servir a um propósito e não para nos trazer liberdade. Porque quando a gente traz aqui um recorte da obra de Paulo Freire, o tempo todo, o que a gente está falando é de liberdade na educação. Uma educação para a prática da liberdade. E esse histórico vai lembrar um pouquinho disso que eu estou falando, que Paulo Freire não olhou para ele mesmo parado no tempo dele, ele olhou para o passado e ele olhou principalmente para o futuro. Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando de coletividade, né? E tem frases célebres de Paulo Freire, eu peguei mais, botei em algum lugar que eu não vou lembrar aqui, mas vocês me ajudem. Ninguém se educa sozinho, nós nos educamos uns aos outros. Eu acho que a frase dele é mais ou menos essa. Posso estar errando aqui na construção, porque a memória é fraca. Mas é isso, educação é coletividade. E aí a gente vai lembrar da história da educação brasileira, a primeira lei de educação. Nessa primeira lei, negros não podiam ir à escola. E isso já é 1837. Se a gente lembrar que nós éramos colônia e uma colônia não podia ter determinadas é, 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 determinadas instâncias na organização social e a educação formal era uma delas, tanto é que na literatura, né, quando você pega os registros, eles vão sempre indicar que as pessoas mandavam os filhos para estudar fora, mandavam os filhos para estudar em Portugal, na Europa. Então, porque não se tinha aqui universidades, você era colônia. Ah, não se queria, não se podia. Né? E isso vai mudar bem mais tarde. Então, nessa primeira lei que a gente está aqui regulamentando a educação, negros não podiam ir à escola. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que o ensino era ligado à igreja. Daí, muitos autores e muita gente vincula o humanismo do nosso ensino, ele é muito voltado para as humanidades, é, com essa herança que tinha do vínculo da igreja. Ou seja, a gente não tem tanta expertise nas áreas das exatas, a gente gosta mais de filosofia, educação, história, essas ciências, porque era isso que era ofertado, não se tinha expertise nas áreas das exatas, essa é uma construção recente quando você vai falar de temporalidade histórica, mas que a gente tem avançado muito e tem avançado bem, podemos melhorar sempre. Depois você vai ter lei de terras, onde negros não podiam ser proprietários. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver com renda, poder plantar, poder, sabe, ir à escola, caminhar. Você já tinha ali uma lei que te proibia de ir à escola. Depois você tem lei de terra que te proíbe de ter terra. Depois você tem lei do ventre livre, né? Tem até a questão da alimentação aí também, né? Da alimentação, de tudo mais. Depois você vai ter a lei do ventre livre. Bom, se o ventre que te pariu não é livre, como você é livre? De que forma? Né? Seja, ou não está no ser humano, né? Tem animais que nascem, já saem andando no mesmo dia que e se virando aí,
Só que não é o caso dos seres humanos, né? Então, essa lei do ventre livre não deixava ninguém livre. Depois você teve, aí tiveram outras leis também que a gente não pensou aqui, mas você tem sexagenário, etc e tal, e você culmina em 1888 com a assinatura da abolição, que aí você faz um combo de 338 anos de escravização nesse país. Porém, quando ela assina essa lei, é só para legalizar aquilo que o Estado já tinha perdido controle. Por quê? Nós promovemos a nossa liberdade com as nossas fugas, comprando nossas alforrias, né? Eu estava conversando com um padre recentemente, ele falando que as ordens, né, dos, da, das igrejas do Rosário, se eu não me engano, mas da Irmandade, era onde eles se reuniam, e ali vendiam e recebiam doações também de alguns ativistas abolicionistas e compravam as alforrias um dos outros, fugiam, promoviam toda a sorte de baderna que podiam para acabar com isso e conseguiram, porque em 1888 o Estado admitiu que não dava mais para trabalhar com a escravização. Porém, isso foi em 13 de maio, porém, dia 14, nós estávamos todos relegados à nossa própria sorte, porque não houve reparação, não houve reparação. O que que a gente fala de reparação? Reparação é quando você vai lá e é pago pelo seu trabalho, né? Então, nos roubam o nosso trabalho desde 388 anos atrás, quando se implementou a escravização nesse país, e até os dias atuais, quando ainda agora não nos repararam. Poxa, Raquel, mas é impossível reparar isso? Claro que não, né, amor? Claro que não é impossível, porque os judeus passaram um tempo no campo de concentração, vivendo toda sorte de maldade, e a gente é super contra. Somos, né, tiveram sequestros dos seus bens, do seu trabalho, etc. Existem leis de reparação para judeu até hoje. Tem judeu que recebe salário até hoje, sem precisar fazer nada, porque é lei de reparação. Tem como fazer, né, gente? Inclusive, é nosso direito, porque foi a gente que trabalhou. Nosso dinheiro só está na mão errada. É isso, né? E aí a gente segue. é, na nossa linha do tempo, e a gente vai ver que em 1890 teve a lei da vadiagem e a lei dos capoeiras. Mas, meu Deus, Raquel, o que que isso tem a ver com educação? Tem tudo a ver com educação, porque eram nas nossas rodas, né? E eram nos nossos encontros que a gente podia se educar, que a gente podia trocar. A capoeira é algo educador, de resistência, são rodas de conversas, de reflexões, de dança, onde a nossa memória é preservada também. E era proibido, né? Essa lei vigorou até pouquíssimo tempo. Tem uma foto icônica de Cartola sentado na frente de uma patrulha da polícia, protestando, porque ainda perseguiam o samba, ali já era ditadura e tudo mais, e ele protestando contra aquilo, né? Aquilo ali era... E o pessoal bota e fala salve Cartola e tal, e não entende o que aquela foto significa, um protesto contra a forma com que nós sempre fomos tratados. Então, em 1890, lei dos vadios e capoeiras, os que perambulavam na rua sem trabalho ou residência comprovada iriam para a cadeia. Mas a gente não podia ter terra. Ninguém estava contratando a gente porque eles só queriam mão de obra importada. Como sobreviver é a declaração de morte para uma pessoa preta, né? E aí, seguindo, a gente vai ter a lei do boi, que é a outra lei de cotas, porque ela não é a primeira, porque já teve lei de cotas aqui para importação de muitos europeus. Então, você tem a lei do boi, que é a lei de cotas, que não foi para negros, foi para filhos de donos de terra, que conseguiam vaga nas escolas técnicas e nas universidades, né, para poder estudar e questões ligadas à agronomia e tudo mais, e as pessoas só reclamaram depois da lei de cotas raciais, porque da lei de escola pública as pessoas nem reclamaram, porque até era bom, porque nas escolas de elite desse país, por exemplo, os CAPs, nos GPIs, não, GPIs não, gente, como é que é o nome daquela escola? Nas escolas técnicas
federais e tudo mais, existe uma concentração muito boa de classe média alta, e então isso nem é tão negativo, mas a cota racial aí pegou pesado. O recorte socioeconômico pegou pesado demais, aí chateia, né? Aí a gente vai avançando aqui para 1888, onde nasce a atual Constituição, e foram necessários 488 anos para ter uma Constituição que dissesse que racismo é crime, né? E depois, assim, é bem legal, porque esse ano foi assinada a equiparação do racismo e da injúria racial. Mas ninguém foi condenado por racismo praticamente nesse país. Então, é bacana que em 88 a gente tem a lei admitindo que racismo é crime, mas é quando se tacava a injúria racial. Porque isso foi a Constituição de 88 é considerada a Constituição cidadã, que teve uma participação popular muito grande, muito forte, muito boa, né? Mas nessa disputa de poder, a branquitude conseguiu colocar um espaço para se safar do que ela sabe que ela tem culpa. Então, quando ela joga lá injúria racial, era onde ela precisava, onde ela ia determinar a fuga, né, dos crimes que a gente considera que são bárbaros, que são os crimes raciais. Hoje, esse ano, se assinou a lei de equiparação de injúria racial e racismo, é a mesma coisa, e aí o que acontece é que os delegados não registram mais por injúria. Não tem mais registro de injúria. Até então tudo era, agora não precisa, entendeu? É isso. E aí, em 2003, isso a gente deu um salto grande, mas em 1996 a gente vai ter a atualização ali da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, é uma atualização boa e forte, e aí em 2001, na Conferência de Durban, a gente vai ter aí, é uma conferência que vem para falar de reparação dos países que têm questões raciais, né? Então, todos os países que têm questões raciais estavam nessa conferência, foi uma conferência dura e difícil, mas para o Brasil, a saída do Brasil foi pensar nas cotas. Isso foi no ano de 2001. É, é bem legal porque quando isso chega no Brasil, quem assina, é discutido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quem assina é o garotinho, porque ele queria se candidatar à presidência, né? E aí ele assina porque ele quer se promover, e o movimento fala, pô, assina aí, não, tamo junto, nunca, nunca será. Aí ele assinou depois em 2002, teve atualização para a questão racial, em 2000, isso foi em 2000 e 2001, teve uma atualização da questão racial na lei, e em 2002 se fez o primeiro vestibular, e em 2013 a gente teve a primeira turma de cotas na UERJ, fazendo esse ano exatamente 20 anos. Em 2013, a gente vai ter a Lei 10.639, também fazendo 20 anos, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática de história, cultura e cultura afro-brasileira. E depois a gente vai ter, em 2009, a primeira política de saúde da população negra. Pode passar. Em 2010, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que está ainda naqueles 10 anos, né, de promoção do Estatuto da Igualdade Racial ainda. Ah, em 2012, a gente tem a lei de cotas nas universidades federais, né? Agora não sendo mais só estadual, federais, e depois a gente vai ter também nos concursos públicos esse avanço. Esse panorama, ele foi bem curtinho, mas para dar a vocês uma noção de que Paulo Freire estava super correto quando ele falava que não existe educação que não seja ideológica. Agora eu vou pedir a Malu para estar apresentando esse panorama e descer nesse. Eu vou mandar esse artigo para vocês, mas ela pode descer um pouquinho ali e ver exatamente aí onde ela está, a história da educação no Brasil. Eu trouxe esse artigo porque falar de história da educação no Brasil é bem complexo, porque você sai de um momento onde você tem uma educação exclusivista da igreja jesuíta para uma educação para todos em 88.
Isso é uma revolução. O que aconteceu em 1988 foi uma verdadeira revolução. E aí dá sentido aquilo que eu comecei falando, que a escola pública no Brasil, uma escola que deu certo. A educação pública no Brasil, ela deu certo, sabe? O que a Malu quis dizer com a fala dela, que é o que fecha esse entendimento, é que o discurso de que a escola pública é ruim é um discurso que só serve a quem quer explorar e quem quer dominar a grande maioria dos brasileiros, né? Quem quer nos manter a ignorância. E é neste contexto, e é nesse histórico que a gente tem sobre a educação pública que Paulo Freire vai construir as teorias dele, vai passar pelo que passou, ele vai mostrar, e como eu falei para vocês na primeira aula, nem sempre a questão do voto foi vinculada a quem sabia ler e escrever. Ela era vinculada a quem tinha posses e bens. Só que como essa elite brasileira foi mandando seus filhos para fora, foi se especializando, foi se educando, e já não era muito de bom tom você ter um voto vinculado a bens, porque isso era muito feudal. A elite brasileira pensou, vamos embora vincular ao letramento. Aí vinculou o letramento. Isso mostrava que se tinha segurança e conforto suficiente para você entender que nesse país você poderia manipular os votos através do cerceamento no direito à educação. Então, quando Paulo Freire vai propor aquele modelo de educação, de educar em menos de 40 dias, você tem uma pessoa lendo e pensando criticamente, isso era afrontoso demais, porque foi feito toda uma manobra para garantir à elite desse país o conforto do lugar que ela sempre teve e agora isso estava em risco. Então, por isso Paulo Freire é perseguido na ditadura, por isso ele é jogado no exílio, e a gente tem uma configuração nesse país que afasta, durante os anos da ditadura, a população das escolas, né? A massa da população das escolas mais ainda. E aí você vai lembrar, e você já ouviu esse discurso, se não ouviu, conversa com os mais velhos, que aí você vai ouvir. Ah, porque a educação no tempo da ditadura era uma maravilha. A gente tinha o secundário, e no secundário você já sabia ler, você já sabia escrever, você já sabia isso, você já sabia aquilo outro, e são altos elogios para a educação no modelo da ditadura. Tanto é que quando o desgoverno anterior reassume, o que as pessoas queriam era aquele modelo que elas tinham de acesso à educação, que era ultra super maravilhoso para elas. Só que aí você para e pensa, numa família de 10 filhos, um era eleito para estudar, porque não se podia mandar todos os filhos para a escola, porque aquela educação maravilhosa que só te levava até o segundo grau, ela só dava condições à família de educar um filho. E aqui na minha casa a gente teve um tio, né, na família da minha mãe, a gente teve um tio que seguiu. Depois da morte dos meus avós, a gente teve uma outra tia que continuou estudando, mas por pura rebeldia. E aí, gente, ousar estudar era te tornar uma pessoa até indesejável. Para quê? E aí, sendo mulher, então, porque ela era minha tia, sendo mulher, então, essa então não tem juízo. Meu, para que ela quer saber mais que o homem? Para que essa mulher quer saber tanto? O que ela vai fazer com isso? Sabe? Você ficava, se tornava uma pessoa indesejada porque você ia atrás de educação, mas na verdade o que não tinha era educação para todos. E foi onde também se promoveu, no período da ditadura nesse país, a valorização das escolas particulares, né? Por quê? A administração pública ficou por conta dos indicados, esses indicados entenderam e aprenderam a administrar as escolas, saíram e foram organizar suas próprias escolas. Então, você já tinha escolas particulares que eram dos conselhos religiosos, e aí agora você estava lidando com a indústria da educação também, concorrendo com o ensino público. E aí, em 88, você vai ter logo a Brizola trazendo a questão dos CIEPs, a proposta dos CIEPs, né, que é uma proposta também inspirada nos moldes, se eu não me engano, norte-americano, está me falhando aqui a memória, mas eu acredito que sim, que é uma educação que visava bem-estar, qualidade de vida e educação. Ele falava, num país que se passa fome,
onde as crianças ficam em casa passando fome, a escola não pode ser o mesmo lugar. A escola não pode se representar este lugar de insegurança. Então, ele propõe, a proposta do CIEPS, ela foi implementada de uma maneira que a classe docente não foi consultada como se deveria, não teve um diálogo como se deveria, então houve uma barreira dos próprios professores. Os CIEPs também, eles tinham a proposta de se aproximar das comunidades, e haja vista que as comunidades, elas cresceram e aumentaram em número de tamanho durante o período da ditadura também, porque não se pensou a urbanidade, urbanização e direito à moradia das pessoas, porque moradia é um direito que a Constituição vai garantir. É, e aí, esse modelo que aproxima a escola das comunidades, que aproxima as famílias da escola, ele começa a ser contestado, porque era um modelo muito caro. Mas tem uma gravação que, se vocês procurarem, vocês encontram, e um debate onde o Fernando Henrique, eu acho que pergunta para o Brizola se esse modelo não era muito caro. E ele fala, meu querido, caro é ignorância. E a gente sabe que custa caro a ignorância, porque a gente aprendeu bastante nos últimos anos, porque ignorância custa muito caro. Porém, esse modelo de CIEPS, ele não teve continuidade no Rio de Janeiro, e ele acabou sendo mal administrado e mal absorvido na nossa administração pública das escolas aqui. Você vai ter outras tentativas e vários modelos. Você vai ter escolas naves, você vai ter escolas técnicas, você tem vários modelos navegando ali propostas de educação. Isso é muito bom, porque a educação não precisa ter uma única cara, uma exclusividade. Mas o fato é que, com a Constituição de 88, se garante como responsabilidade do Estado uma educação pública e gratuita para todos. A partir de 8 anos, 7, 8 anos de idade, era-se obrigatório que a criança estivesse na escola. Era um período, ali de 88, onde se combatia fome, miséria e cólera no Brasil. Se você pega os registros da época, você vai ver, você não reconhece esse país, porque a fome era muito presente. Então, quando você lê Maria Carolina de Jesus, e a gente já colocou Maria Carolina de Jesus aqui, a gente já falou dela, você consegue entender o que aquela mulher estava denunciando. E quando ela fala que esse país tem que ser governado por alguém que já passou fome, ela está sendo muito verdadeira. As pessoas não tinham noção do que acontecia nesse país nas camadas populares, né? E como que se estudava daquela forma. E aí, desce só mais um pouquinho, porque aí está no Brasil Colônia ainda, a gente vai ter nomes muito importantes pensando a educação. Pode descer. Pode descer, porque ainda está Império. Você vai ter no Império as primeiras escolas sendo formadas, né? E aí depois, com as constituições, se ensaiam aí as primeiras escolas e universidades. Depois você tem a crise na educação durante a ditadura militar, né? Que é esse panorama que eu já dei para vocês. Pode passar um pouquinho, por favor. E aí a Constituição Federal de 88, que vai marcar o direito e o acesso à educação. É importante vocês perceberem o quanto isso deu certo nesse país. Mas não tem muita qualidade. Tem muita qualidade. É que os desafios tecnológicos que a gente enfrenta, eles não dão conta de avançar na mesma velocidade. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, no Museu da Manhã tem uma exposição inaugurada recentemente, acho que se não foi no final de semana passado, foi no anterior, sobre celular. 50 anos de celular. Mas se a gente pegar os últimos 15, 20 anos sobre celular, o quanto que o celular mudou. E se a gente lembrar que lá em 2003, 2004, 2005, você mandava uma fotinha, um gifzinho desse tamanho um para o outro, e hoje nós estamos aqui numa aula que vocês podem assistir pelo celular, coisa que a gente só pensava e via em filme, para ver o quanto que a tecnologia avançou nesse tempo e o quanto que a educação ainda tem a acompanhar.
Se pensarmos que passamos num período pandêmico, onde as nossas fragilidades foram todas testadas e as pessoas puderam ter a noção do quanto a educação é importante e fundamental, pelos mesmos motivos que eu coloquei aqui, de muitos e muitos anos atrás. A escola onde a criança come, a escola é o lugar seguro, a gente falou isso na aula passada, onde ela fica afastada da violência, porque o tempo inteiro em casa com a família, elas ficam sujeitas àquela violência que a família impõe, às regras que a família impõe. Ah, mas a família é um lugar seguro. Para muita gente, sim, mas só que para muita gente também não. Tá? Então, a escola precisa participar da vida das pessoas, ser esse espaço seguro de discussões, debates e ideias e promover uma educação de qualidade. Então, a educação que a gente tinha ontem nunca vai ser melhor do que a que a gente tem hoje. E a de hoje nunca vai ser melhor do que a de amanhã, porque a nossa perspectiva é que a educação pública, a educação brasileira no geral, sempre melhora. E quando eu falo educação pública no geral, educação no geral, também me refiro às escolas particulares, que ofertam um ensino os PIGIs, que ofertam um ensino mecânico, onde as pessoas só reproduzem. E é bom que elas só falam mal da educação pública, né? Porque a criança está passando no vestibular, está passando naquilo, mas depois fica um adulto funcional repetindo um monte de bobeira, um monte de baboseira, como se a educação particular fosse a sétima arte nesse país. Mas é a educação pública que vai produzir ensino, pesquisa e extensão. Por isso, a educação pública nesse país que está despontando, que foi tão importante nesse período que a gente passou. Eu vou ouvir um pouquinho da Gisele e depois um pouquinho da Viviane e depois a Maria Luísa vai encerrar a aula de hoje com as considerações e com as atualizações da educação. Gisele, está podendo falar? Tô sim, nem levantei daqui, tô só ouvindo. Então, eu sou filha de escola pública. Eu fiz o meu ensino médio, foi noturno, e na época em si eu não pude fazer o vestibular e tal, não pude fazer minha faculdade por questões de vida mesmo, né? Moro em favela, tudo mais. Minha mãe é solteira e tudo mais. É uma história normal, né? Que a gente está habituada a ver. E aí eu, ano ano passado, ano retrasado, na real, entrei no pré-vestibular social na pandemia, depois de questionamentos da minha filha, que me perguntou, que eu falava para elas que a pandemia que elas tinham que estudar porque elas tinham que ir para faculdade. E aí uma delas me perguntou, mas você fez já faculdade? Eu tenho 3 filhos, né? Você já fez faculdade, mamãe? Eu falei, não. Eu falei, mas por que eu não fiz? Realmente, por que eu não fiz? E aí eu entrei no pré-vestibular social, aqui na Cidade de Deus, onde eu moro. Ficava lá sábado o dia inteiro. E aí fiz Enem, com a nota do Enem eu consegui entrar para a Unirio, e aí depois veio o UERJ, fiz o vestibular da UERJ e consegui, aí eu troquei porque a Unirio da Cidade de Deus é longe pra caramba, né? A gente sabe que é muito contramão, e era período noturno, que a gente tem que trabalhar durante o dia. E aí tô lá hoje no UERJ, trilhando meus caminhos, e aí também me tocou muito lendo aqui o texto que vocês colocaram, quando me fala que o presídio é um lugar, é um espaço que a gente vê só gente preta. E é na área que eu quero seguir, eu quero trabalhar na educação prisional. Porque na UERJ veio e me abriu esse nicho, que é uma coisa que a gente, quando fala em pedagogia, só fala, ai, que lindo, tá vendo? É muito show. O vestibular social abre nossa mente, abre nossa visão, a gente conhece muita gente boa, é muito bom. E aí eu, na UERJ, vi essa parte da EJA, né? Eu entrei, quando a gente fala em pedagogia, normalmente nos veem como professores de educação infantil somente, quando na verdade a pedagogia é muito mais. A pedagogia é a coordenação, a pedagogia é a organização, a pedagogia ela está em todos os campos, assim, empresarial, e tem pedagogia, onde tudo que a gente vê tem pedagogia, que foi criado de uma forma para que você entenda, então tem pedagogia. E aí eu fui arrebatada pela EJA, quando eu me inscrevi no curso no período passado, que era Educação, Pedagogias e Letramentos em Espaço de Gestão de Liberdade. E nesse curso eu fiquei maravilhada, e ali
nos faz questionar Qual muitas coisas mesmo. professor? Qual professor que... Socorro. Ah, socorro, né? A gente teve aqui na aula passada a presença do Léo Maltrapilho, que é um cara que trabalha em espaços de socioeducação também, que foi muito legal. Sim, eu já li, já ouvi falar. E a Socorro, e agora eu faço a minha PPP na UERJ com a Socorro também, com esse mesmo tema. E é uma coisa que eu amo. E a educação, para mim, é realmente. Tudo que vocês estão falando aqui faz muito sentido para mim, sabe? É muito legal, porque é tudo que realmente eu acredito, que eu penso, e que eu, como pessoa, ser pensante, que passei a questionar e a querer entender, faz muito sentido. O não. A barreira que colocam para a gente entrar. Gente, eu quando entrei no pré-vestibular social, eu nem dizia que eu queria entrar na UERJ, eu só falava que eu queria uma nota mais ou menos para conseguir 80% de bolsa numa Estácio, ou seja, numa faculdade particular que fosse, mas eu queria ir para a faculdade. Eu não via capacidade em mim de entrar na UERJ, apesar de ser meu sonho desde lá, quando eu estava fazendo meu ensino médio, né, há anos atrás. Depois de tanto tempo sem estudar, eu não me via mesmo aí, que eu não me via mesmo e entrando em UERJ. E lá estou, tá aqui indo bem. Tá aqui indo bem, é muito difícil, mas é muito bom. E aqui em casa é assim também, sabe? Ensino e mostro. É muito, é muito complicado o nosso país. A gente vê que tudo é programado realmente para que a gente não se dê bem, para que a gente não consiga sair dos espaços em que a gente se encontra, sabe? Eu moro aqui desde que eu nasci na Cidade de Deus, minha mãe também, e é tudo programado para que meus filhos continuem aqui, sabe? É muito louco. E a educação é, sim, o meio disso não acontecer, de gente ou que mora aqui, mas que tenham pensamentos diferentes dos que estão aqui. Isso também é complicado, porque eu, enquanto mulher preta, gorda, mãe, que moro dentro de uma favela, eu não penso como o meu vizinho, como os meus vizinhos, como os meus semelhantes, que são semelhantes a mim, mas que não dá. Eu vou tentar explicar uma coisa dessa? Não dá, porque é uma barreira que eles não romperam. E é uma coisa que é muito difícil. A conversa não flui. Então, assim, você tem que saber até com quem você vai conversar determinadas coisas. Você tem que saber o que você vai falar, sabe? Às vezes eu ouço muito e fico na minha, eu não dou minha opinião, porque eu sei que vai ser um conflito gerado ali desnecessário, ou necessário também, Pois é, mas é complicado. Oi, Maria. você já leu O Quarto de Despejo? Eu já li o Quarto de Despejo, agora eu tô com esse daqui, esse maravilhoso aqui, ó. Tá aqui do meu lado, sim. Qual? Memórias de plantação. Ela é maravilhosa. Mas Ai. você está falando, e assim, está vindo muito. Eu pesquiso literatura de mulheres negras, né? E assim, Uhum. de todas as literaturas que a gente lê, a que mais fala sobre solidão como estratégia de sobrevivência é Quarto de Despejo, é a Carolina. Inclusive, na Casa de Alvenaria, quando ela começa a conviver com as pessoas, ela já traz aí essas dificuldades que você está trazendo também, né? De que as pessoas, quando ela começa a conviver com outros intelectuais, que são pessoas brancas que vêm de outra realidade dela, é o pacto da branquitude de te manter ali onde você está. Tá bom, você é muito boa, mas no caso você é só uma favelada, né? É Uhum. uma Uhum. preta favelada. E a dificuldade que ela tem com os vizinhos em relação a isso, dela pensar diferente, dela ser diferente, dela, então ela acaba fazendo isso como você está fazendo, né? Como você está falando, que é uma estratégia da mulher preta. E a Audre Lorde, quando ela fala sobre erótico, ela vai falar sobre isso, que a solidão é uma estratégia. E que hoje a gente tem a possibilidade, hoje, lá nos anos 70, 80, quando ela estava lá escrevendo, né? Aí a gente tem a possibilidade de se unir entre nós. E aí, entre nós, Sim, a gente consegue sim, falar e a gente consegue se organizar. E isso é muito legal. Apesar de ser triste, porque a gente ainda precisa usar os mesmos mecanismos tanto tempo depois, é legal que hoje a gente consegue, né, se unir e fazer isso. A Carolina, por exemplo, não teve isso verdade. durante um bom período.
Então, a gente, pelo Verdade. menos, está conseguindo. Verdade, eu tenho uma rede assim de mulheres pretas em que a gente conversa sobre tudo e isso é muito bacana e que também a gente pode realmente ser a gente. Sim. A Raquel quer falar, Raquel. Vou abrir. Eu levantei a mãozinha aqui porque, nossa, eu me identifiquei muito na sua fala quando você disse que, de repente, você não pode falar com tudo, tem que ter com todos, tem que tomar cuidado, né, da maneira que fala, e assim, isso é muito verdade. Eu passei por isso, mas eu não morava em um recorte geográfico tão complexo como o seu, né? Mas eu senti isso também. E a estratégia da solidão ela é muito boa, mas eu acho que a estratégia de falar na hora certa, no momento certo, ela é melhor, porque essa solidão estratégica, ela vai se manifestar em um momento certo, né? Foram muitos anos quieta para poder falar no momento certo. Então, eu vou só te dizer que a educação, ela leva tempo, mas ela produz resultados, né? E a Carol, a Maria Carolina de Jesus, ela é esse exemplo maravilhoso, porque ela passou a solidão dela, mas ela não passou calada. E aí, essa solidão é diferente. Você não precisa passar calado. Ela registrou. E existem muitas formas de registro disso, né? Para que no momento certo você possam te ouvir e ouvir tudo isso. Né? O próprio Paulo Freire esteve na solidão durante muito tempo e registrou para que em momentos oportunos ele pudesse ser ouvido, nunca na magnitude do que nós mulheres pretas vamos passar e viver, jamais, mas eu quero só dar um exemplo de como isso é verdade e como na universidade você também tem que tomar o mesmo cuidado. Não significa que estamos em ambientes seguros. Ah, você está falando mal da universidade? Claro que não. Claro que não. Mas é que a academia não está preparada para a vivência, por mais que a gente fale de promoção de políticas públicas e tudo mais, para a vivência e para o respeito das nossas técnicas de sobrevivência também. Então, na academia, você ainda vive o conforto de regras que são completamente absurdas, sabe? E dispensáveis. E que Paulo Freire mesmo olharia e dizia: Meu Deus, isso é vaidade, pura vaidade, plagiando um grande sábio da literatura bíblica, né? Que é Salomão. Isso é só para o cara dizer que ele é doutor, pós-doutor. Mas a prática é o que eu falo, a universidade ela é muito linda e maravilhosa, mas ela não existe sem educação básica. Então, quando a gente está falando de uma educação básica, a gente está falando de alguém que estudou em escola pública na região da Cidade de Deus e que hoje está numa universidade, que teve apoio de pré-vestibular comunitário, mas que, na verdade, se a gente tivesse um acesso à educação mais igualitário, nem seria necessário. Mas o pré-vestibular comunitário, ele é subversivo e ele foi uma grande revolução na década dos anos 2000 para 90 para 2000, onde ele promoveu a educação popular de qualidade para desafiar o sistema. Então, o que você fez foi desafiar um sistema que disse que você não podia, mas que você provou ali com o protagonismo de professores, né, e do movimento negro, porque o pré-vestibular comunitário ele é muito ligado ao movimento negro, e eu não abro mão de entender e de pôr isso, né, é, é, na roda, é porque a gente desafia o sistema todo dia. Então, ser mulher, mãe solo muitas vezes, nem sempre, mas muitas mães solos estão lá. Eu conheci uma menina que está fazendo pré-vestibular no local onde eu estou lecionando, ajudando lá no Sua Cria, que ela ficou grávida aos 11 anos de idade. 11 anos de idade, ela teve uma gestação. E aí, ela hoje está com quase 30 e está no pré-vestibular. Gente, vocês não têm noção do tamanho do orgulho que eu sinto, né, de ver os alunos ultrapassando barreiras imensas de imposições sociais, né, para viver a educação e viver o que tem direito. Era só isso. Viviane, você quer falar? Tá podendo falar? Ou a Maria fala primeiro e você fala depois? Não, dá a minha vez para a Viviane, se ela quiser falar. Eu até perguntei Ah, lá, mas ela eu não ia respondeu. escrever a minha trajetória rapidinho. Não sei, escreva ou falo? Pode falar, meu amor. A gente quer ouvir vocês, quer ver vocês. Se quiser, pode abrir a câmera. Hoje eu estou um pouco tímida. Mas, enfim,
Eu fui alfabetizada em escola pública do município do Rio, Vila Valqueire, zona oeste do Rio. É, Só que começou a ter uma série de greves. Aí meu pai me colocou numa escola privada de bairro, essas escolas de bairro, que eram turmas minúsculas, turmas de 15, no máximo 20 alunos, onde todo mundo era branco. E lá foi onde eu mais vivenciei questões de assédio. É melhor abrir minha câmera, né? No caso, lá onde mais evidenciaram a minha parditude, o fato de eu ser parda. E estudei lá até o final do ensino fundamental, nessa pequena escola particular. Essas questões raciais eram evidenciadas, inclusive, pelos professores, não somente pelos alunos, que eram todos brancos, que eu me lembro, só tinham mais 2 alunos negros na minha sala de aula. No ensino médio, meu pai não tinha mais como custear uma escola privada, mesmo que fosse de bairro, então eu fui para a FATEC, estudei em Marechal Hermes, né? E lá, meio que eu saí dessa bolha classe média baixa de Vila Valqueire, convivi com pessoas de diversos bairros, de diversas etnias. Lá a minha partitude ficou meio apagada, que também é interessante, né? Conforme o local, para quem é pardo, né? Conforme o local que você está, você é lido mais como negro, conforme o outro local, você já não é tão negro assim. E eu me lembro que, desde criança, minha mãe me levava num pediatra, lá na 13 de Maio, no centro da cidade. E quando eu ia de ônibus, eu passava pelo ERJ, eu era criança, né? Não sabia o que era, eu perguntava, mãe, o que é aquilo ali? Aí minha mãe, aquilo ali é uma universidade. É a universidade onde as pessoas estudam para virar médico, advogado. Legal, então eu também vou estudar ali. Mas ali só entra filho de rico. Minha mãe é uma mulher preta, semi-analfabeta. Minha mãe lê com muita dificuldade. Aí ela falava, tem que estudar muito para entrar ali, que ali só entra gente de dinheiro. Eu guardei aquilo. Só que eu cresci, entrei na adolescência, eu esqueci essa fala. Entrou. Meu pai conseguiu pagar pré-vestibular para mim. Eu não tive essa vivência de pré-vestibular comunitário, né? Eu estudei em pré-vestibular de escolas grandes. Passei em História na UFRJ, como já contei aqui, né? Sou formada em História pela UFRJ. E esqueci essa minha relação com a UERJ. Aí, quando eu estava quase me formando em História, eu, acho que eu vou fazer outra faculdade. Fiz vestibular novamente para a UERJ. Fiz vestibular novamente somente para a UERJ. Aí, quando eu fui fazer a minha matrícula, primeira vez que eu entrei na UERJ, veio essa memória de infância, de quando eu passava de ônibus. Eu, caramba, aí não é que eu tô aqui mesmo? Aí eu falei para mim, mas você se lembra disso? Me lembro. Ficou emocionada, que aquele sonho de infância, né? Tô até emocionada. E eu tinha apagado da memória, e eu entrei na UERJ. E essa é a minha trajetória. Parabéns. Ai, obrigada, obrigada pela partilha. Eu acho que é isso, a gente está falando de educação brasileira, e assim, foca na educação pública, mas é educação brasileira, né? E de como a gente tem coisa boa para contar. E é bom que seja bom para todo mundo. Obrigada pela partilha. Vivi, muito legal você ter trazido isso, assim, porque eu também tenho uma trajetória de escola privada, FATEC, e depois eu tentei algumas vezes entrar na UERJ, não consegui, por questões econômicas mesmo, tive que fazer Estácio, e assim, não me arrependo, saí muito bem formada da Estácio, porque a Estácio, a universidade privada, te prepara muito para o mercado de trabalho, e uma dificuldade que os meus colegas, a maioria dos meus colegas encarava, que era a questão do cumprimento da 10.639, né? Eu fui preparada para isso na Estácio. Eu não tive essa dificuldade. Então, assim, eu sou grata, né? Acho que cada instituição vai focar em alguma coisa diferente. E hoje eu estou no mundo da pesquisa. Eu me formei no mestrado agora no início do mês, né? Terminei, concluí o mestrado no início do mês, que foi uma coisa que a Estácio não me preparou. Então, mundo completamente novo para mim. Eu acho muito legal a gente experimentar isso, né?
Eu tive na escola privada uma experiência um pouco diferente da sua. Eu digo que eu sou privilegiada, porque sofri muito racismo na escola, sim. Até pela minha época, assim, não tinha muita gente, não usava essa palavra racismo, né? Uhum. Não era tão falada quanto é hoje. Mas a maioria dos meus professores eram pretos. E era uma escola que a diretora, ela levava a gente ali, aquela coisa militar, né? Era um colégio meio que militar, assim. Mas eu não sei como que os professores faziam aquilo. Essa história crítica do olhar do colonizado, que a gente tenta implementar na escola até hoje, eu ouvia lá no Ensino Fundamental 2 e li Solano Trindade a primeira vez na escola, ainda no Ensino Fundamental 1. Então, eu não Olha, sei na minha o que os escola não professores havia nada faziam, disso. mas eles conseguiram fazer isso. E era algo tão assim, você vê que era uma coisa tão difícil até para eles, né? Tão velada, que eu só fui me dar conta dessas coisas agora, durante a faculdade, né? Na minha prática pedagógica, que eu fui me dar conta do quanto eles eram decoloniais, porque eles não falavam, eles só faziam. Então, para a gente era como algo natural. Quando eu cheguei na FAETEC, foi um choque de realidade, né? Porque aí você descobre que você é pobre, que você é periférico, porque você aí convive com gente de todos os lugares. É bem bacana. Então, assim, eu achei muito bom vocês duas terem dividido as experiências de vocês, porque a gente percebe quantos atravessamentos nós temos, né? E quantas coisas nós temos em comum. Mas eu acho muito importante a gente dizer aqui hoje que em todos os momentos em que nós vivemos governos repressores, a educação ela teve algum impacto negativo, né? Isso em todos os momentos. E aí a Raquel trouxe a questão da escola privada, da valorização da escola privada a partir da Constituição de 1988, por conta dessas pessoas que aprenderam aprendem a fazer alguma coisa ali na administração pública e levam para a administração privada. Se A a gente pensa na valorização, nossa história, da escola privada é durante o período militar, né? Aí quando chega em 88, ela é vai... isso. Desculpa. Com a Constituição de 1988, a escola se abre, né? A escola pública se abre, mas acho importante a gente pensar que a gente não está vivendo algo muito diferente disso, né? Principalmente da pandemia para cá. E aí, por que é que eu estou dizendo isso? Hoje a gente está, por exemplo, com os professores do Estado em greve por conta do piso nacional, que nós não recebemos. E aí, para agravar a nossa situação, e eu acho que até como uma forma de deboche, na última semana, o governador do estado do Rio, ele anunciou que pagaria o piso nacional. E eu, por exemplo, que no início da minha fala, lá no início da aula, eu disse que eu estou há 10 anos no estado, eu recebi R$ 5 de reajuste no meu contra-cheque. É a minha parte, é a parte que me cabe desse latifúndio. E aí, é, acho que isso é quase que um deboche, né? A gente ainda está tentando entender se ele é muito inteligente ou se ele é muito burro, mas, enfim, por que é que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque a partir do momento, o professor, por exemplo, ele era uma profissão bem valorizada. Mas a partir do momento que algumas classes sociais, algumas pessoas racializadas socialmente conseguem atingir esses lugares, conseguem furar as bolhas, o sarrafo vai ficando mais alto, eles vão mudando, porque isso é o pacto da branquitude, tá? Eles vão mudando a linha de chegada, que é para a gente não chegar.
tá? Então, assim, a Raquel trouxe, né? Tem a Constituição de 88, depois teve a Lei de Cotas. Então, se você for olhar para a escola pública hoje, a quantidade quantitativa de professores negros em sala de aula, ele é bem grande. Eu não tenho a porcentagem para dizer para vocês aqui, mas é um quantitativo bem grande. A quantidade e a nossa presença faz a diferença. Lembra do que eu falei? Tanto na Estácio, lá na universidade privada, quanto no colégio privado também, eu tinha uma quantidade de professores negros maiores do que na escola pública, por exemplo, na FAETEC. E essa realidade se inverte hoje. Então, olha só, esses professores negros que conseguiram me educar criticamente, hoje estão na educação básica, lá no ensino fundamental e no ensino médio. É vantagem para a branquitude valorizar esses profissionais e dizer que essa educação está dando certo? Ou é mais vantajoso eles empregarem o dinheiro e o conhecimento deles em redes de ensino que vão vender essa educação para os governos com o nosso dinheiro? Então, a gente também precisa ter esse pensamento mais crítico. E aí eu aproveito para trazer para vocês um site que eu acompanho pelo Instagram, que é o Notícia Preta. O Notícia Preta trouxe, no dia de ontem, 2 matérias sobre educação pública, tá? E aí, a primeira notícia fala: mais de 56% dos alunos do segundo ano não estão alfabetizados. E é uma afirmação do MEC a partir do SAEB de 2019. O SAEB de 2019 ele foi feito durante a pandemia de Covid-19. Então, é importante a gente pensar no seguinte, que antes esse percentual era menor. 2019, o SAEB apontou que 39,7% dos alunos não eram alfabetizados. Então, 60% dos alunos de segundo ano eram alfabetizados. E aí eu faço uma comparação, já que a gente está falando de Carolina de Jesus direto, a gente já falou aqui, durante a aula do Paulo Freire, que a Carolina de Jesus, por exemplo, foi considerada um fenômeno literário porque ela vivia num país de maioria analfabeta. A gente tinha mais de 70% da população geral analfabeta. E hoje a gente tem, olha só, em 2019, a gente tinha 60,3% de alunos na fase de alfabetização já alfabetizados, isso só no estado do Rio de Janeiro. Como que essa escola não deu certo? O mundo inteiro teve uma queda na alfabetização dos estudantes durante o período pandêmico. Então, apesar desse veículo de informação ser um veículo confiável, eu confio nas informações que eles trazem, a gente precisa ainda pensar nessas manchetes, porque ela não traz um recorte temporal, tá? Então, a gente precisa pensar nisso também. Essa manchete, ela também desvaloriza a escola e o professor e o educador brasileiro. A gente sabe que o educador brasileiro tem várias falhas na sua formação, mas tem falhas na formação de todo mundo aí, né? Então, o professor ele não tem que ser o único a apanhar. E aqui, outra. Eu gostei muito dessa matéria, porque ela faz um recorte racial. E isso eu achei muito importante trazer para vocês. A cada 10 jovens negros, apenas 6 terminam o ensino médio. É um levantamento que foi feito pelo IBGE de 2012 até 2022, em que eles entrevistaram jovens de 19 anos, e a cada 10 jovens pretos, só 6 já tinham terminado o ensino médio. E aí faz uma comparação que esse número aumentou de 2012 para cá. Então, mais uma vez, a gente teve, durante a pandemia, uma quantidade de abandono da pandemia para cá, uma quantidade de abandono dos jovens do ensino médio muito grande. Mas a gente também precisa pensar que eu trabalho na rede e hoje eu sou
agente de acompanhamento de gestão escolar. Então, quem faz o levantamento do motivo pelo qual os jovens, quem faz a coleta de dados do motivo pelo qual os jovens abandonam a escola, também sou eu. Nós temos AGEs espalhados pelo estado do Rio todo, tá? E 80% das escolas que eu acompanhei durante esse período, que foram de 10 a 12 escolas, 80% desses jovens abandonam a escola não por falta de estímulo para aprender, mas por questões socioeconômicas. E isso não está gravado na matéria, isso não está escrito na matéria. E isso é muito importante, porque é necessário que ministérios se unam para conversar sobre esse assunto. O MEC precisa se aliar ao Ministério do Trabalho, conversar sobre isso, porque a maioria das escolas na nossa metropolitana, por exemplo, a gente está falando do Rio de Janeiro, capital, aqui, região metropolitana do Rio, da Zona Norte, a maioria das escolas, 70% das escolas do estado hoje são noturnas. O aluno, quando ele chega no noturno, ele já passou pelo manhã, pela tarde, e ele não consegue mais conciliar com o trabalho, e aí ele vai para a noite. Quando ele chega à noite e ainda assim ele não consegue mais conciliar com o trabalho, ele vai abandonar a escola, ele não vai para outro turno. E durante a pandemia, a gente percebeu que os alunos estão saindo do ensino noturno porque a carga horária e as condições de trabalho são tão absurdos que eles não conseguem mais energia e nem tempo para chegarem no colégio, em nenhum horário. E isso precisa ser levado, isso precisa ser conversado, precisa ser levantado. É uma discussão que precisa ser feita, porque o problema todo era a implementação do novo ensino médio. O novo ensino médio precisava assim, ser implantado porque o ensino médio não interessava os alunos, tinha que ser mais moderno, tinha que ser diferente. Entretanto, a maioria dos alunos, eles nem conseguem fazer as matérias do novo ensino médio, as disciplinas eletivas, porque são no contraturno e eles não têm horário para estar. Então, são várias discussões que a gente tem um governo de estado hoje que se recusa a sentar e ouvir sindicato e ouvir professores. Na Bahia, por exemplo, em janeiro, eu estava em Salvador de férias. E os professores, junto com as coordenações, os diretores, Secretaria de Educação, estavam trabalhando para fazendo reuniões para chegarem a um denominador comum do que vale a pena manter e do que precisa ser mudado nessa implementação, porque não existe implementação socada, engolida, sabe, tacada na sua cara e você tem que fazer e acabou, isso não existe. Os professores não estão dando disciplinas que eles não foram preparados para fazer. Então, a gente também precisa ter esse olhar crítico quando a gente vai avaliar a educação pública. E por isso que eu trouxe aqui a minha admiração pelos meus professores da rede privada, os pontos positivos que essa rede trouxe para mim, porque eu, infelizmente, foi aquilo também que a Gisele falou e foi o que eu passei. Né? A pessoa preta pobre, ela vai fazer uma faculdade, mas ela também vai fazer uma faculdade para poder melhorar de vida e arrumar um emprego melhor, né? Então, ela precisa de tempo, isso tem que acontecer num espaço curto de tempo, e precisa ter um horário para ela sair do trabalho e estudar. Então, eu consigo compreender hoje que a gente não está dando essa chance nem para o menino terminar o ensino fundamental, que dirá chegar a um nível superior. Então, a gente não pode comemorar pequenas conquistas, como as cotas, por exemplo, quando, na verdade, a gente ainda tem alunos hoje que não estão conseguindo terminar o ensino fundamental alfabetizados. Isso é mais importante. A gente precisa recuperar esse número. E aí a gente, enquanto sociedade, precisa pensar em como a gente vai recuperar esse número e não ficar discutindo se a escola pública tem qualidade ou não, porque ela já mostrou a qualidade que tem, os avanços que têm sido feitos. Falta só
as pessoas perceberem esses avanços para a gente avançar cada vez mais, porque eu só vou ficar feliz a hora que eu pegar uma pesquisa do IBGE e ver que 100% das pessoas que querem estudar conseguem sair formadas das escolas. Aí sim eu vou ficar feliz, satisfeita, sabendo que jovens de todas as raças, de todas as etnias, de todos os gêneros, conseguem realizar o sonho e o desejo de estudar, seja lá pelo motivo que for. É isso, gente. É a minha participação hoje. Me desculpem pela minha emoção, mas é que realmente isso é algo que mexe um pouco comigo. Obrigada, Malu. Essa reflexão é super necessária sempre. E eu finalizo, assim, para vocês terem uma noção do impacto que esses pontos que a Malu trouxe, né? Eles têm um impacto muito forte nas famílias, né? E também no recorte do ensino superior. Tanto é que hoje a UERJ implementou aí um programa de assistência estudantil justamente para combater essa evasão e dar um suporte melhor para os universitários, onde hoje você tem auxílio creche, você tem auxílio transporte para quem não consegue usar o bilhete único universitário, que não atende a todos os estudantes, você tem auxílio alimentação para todas as pessoas que não conseguem usar o restaurante universitário, porque ainda não está implementado em todos os campos. Você tem auxílio material didático, para quem recebe aí a BAVES e a Bolsa Permanência, né? Para a Bolsa Permanência, isso é uma questão de atingimento da lei. E você tem a própria Bolsa BAVES, que é uma grande revolução na educação da UERJ, quando você entende que estudantes que não são de reserva de vaga, por exemplo, também enfrentam dificuldades, né? E por que isso é importante? Porque democratiza a assistência estudantil para todos, todas e todos, né? Que não conseguem, por questões muito pessoais, ou comprovar a documentação, ou porque passou a renda por um valor a mais, mas que também precisam de assistência de alguma maneira, e a UERJ, hoje, ela revoluciona com um atendimento ampliado para estudantes de ampla concorrência, e isso é muito importante, que estudantes de ampla concorrência também sejam atendidos. É algo que é uma política interna da UERJ, que eu espero que seja implementada em outras universidades, porque ser estudante universitário nesse país não é fácil. As formações acadêmicas não atendem também a tudo. A gente estava falando de RI, por exemplo, o quanto que as formações de RI ignoram África, Ásia, né? As relações que se tem comerciais que se tem nesses continentes. Então, quanto que os currículos de história, de geografia ignoram determinados eixos do ensino, quanto que a formação em educação na UERJ, de repente, não entende a necessidade de dialogar com outras formas educacionais. Por exemplo, a gente ainda tem um ensino público, ensino brasileiro, muito preso à nota, à avaliação a qualquer custo e forma, a rendimento, a produtividade e pouca reflexão, né? As artes são menosprezadas. Tem que ter, faz aí, não sei o quê, mas o que é a arte, né? Você pode produzir algo muito importante, muito bom na área da arte com seus alunos, sem passar por estigma. Eu fico pensando como que o professor de arte sobrevive no ensino brasileiro, de tão estigmatizado que o cara né, aquilo que ele está implementando. Chega a Semana da Consciência Negra, é ele, festa junina, é ele, e não sei o quê, é ele. E não é sobre isso. A arte é o registro da passagem da humanidade e aquilo que você pode fazer para superar a si mesmo e deixar registrado para a posteridade. A arte é muito importante e todas as pessoas podem produzir, mas quando você afasta as pessoas da arte, né, você afunila o nicho e mantém aquele nicho de arte ali, ó, sabe, só para alguns. E chegar lá é algo incrível. A gente eu acho que eu fui com a Malu, ou fui com outros amigos ver o Basquiat, a
exposição, né? Fomos, e o quanto que a arte sacra, né? A arte mais elitizada se alimenta da arte da rua, daquilo que é produzido. Hoje eu estava assistindo uma matéria do funk, aqui do passinho, negócio de passinho. Eu não sei como essas crianças têm coluna para fazer aquilo, mas era ruim, né? O funk era ruim. Eu falei para vocês, o samba era proibido, a lei da vadiagem proibia, o funk era ruim, o samba era ruim, mas como a elite precisa alimentar a cultura dela com o que tem na dos outros, porque produzia outra história, produzir coisa boa é outra história, aí ela passa a valorizar e passa a ser moda e passa a ser caro o nosso consumo de arte. A nossa arte está cara, porque é uma arte que está se voltando cada vez mais para ser instagramável, para um outro público que não é o nosso, né? E a gente tem que envolver a escola nisso, porque senão a gente perde. Senão daqui a pouco a gente está pagando. Apropriação cultural, né? A gente está pagando para entrar no que é nosso, sabe? E a escola precisa pensar o que ela está A reproduzindo. gente vê as escolas de samba, né? Eu acho que essa história a gente já conhece, que a gente viu futebol, as escolas de samba, então Exatamente. A gente precisa consegue ter pensar, acesso. a gente precisa pensar o que a gente Aconteceu com o Vinícius Júnior aí, né? O cara tá morando num lugar estranho, ameaçado todos os dias de morte, Que novidade, um país europeu racista, né? Que novidade, a gente nem né? ouviu falar. Realmente Nunca novidade. imaginei. Nunca pensei. Mas o que eu queria falar é que a gente precisa pensar em história, química, física e tudo mais, rever o nosso currículo básico de toda sorte, de toda forma, para que ele seja palatável, não só ao estudante, mas também ao educador, e que a gente tenha conforto naquilo que a gente está fazendo, sabe? Porque a gente pode trabalhar na educação com muito mais prazer do que a gente tem. Se a gente está aqui é porque a gente tem prazer, obviamente. É porque a gente tem prazer, mas com muito mais prazer, muito mais gosto, muito mais satisfação. E eu termino com o início, né, do que a gente conversou, falando que a gente ajuda a construção das humanidades, e esse é o nosso grande segredo, e é aí que a gente se torna mais humano a cada vez mais, dessa forma. E não tem outra maneira de entender educação que não seja pelas humanidades, pela construção das humanidades e da diversidade da humanidade. Eu acho que isso é o mais importante, aqui entender de uma vez por todas que somos muito diversos. A gente encerra essa gravação aqui, que você possa encontrar essa gravação num bom momento e que ela te transmita algo de bom, que você lá nos comentários dos nossos fóruns possa contribuir bastante para que outros sejam impactados, como foi aqui a participação da Viviane, trazendo bastante presença para a gente, tá bom? Um beijo grande, gente, até o próximo encontro. E no próximo encontro vai ter bem uma surpresa. Nosso próximo encontro síncrono vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Tchau.